E agora vamos conversar com Maria Petrolina Neto, a Petrô, que é coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Tudo bom, Maria Petrolina? Como vai? Boa tarde. Já boa noite, Boa né? noite. Boa noite, Zé Bernardes e Larissa. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês, né? Traziam desse olhar da CPT presente aí em todos os estados do Brasil, né? Sim. Um prazer Petrô, imenso. hoje a CPT foi homenageada na Câmara pelos 50 anos da entidade que foram é, que, que aconteceram neste ano. Uma homenagem importantíssima, né? Como é que foi essa honraria lá na Câmara, Petrô? Então, assim, para nós foi um momento assim de surpresa até a gente ter recebido esse convite do deputado federal Newton Tato, né, que trouxe essa homenagem solene aos 50 anos da Comissão Pastoral da Terra. Então, estavam presentes alguns outros deputados, mas também, além da CPT, estavam presentes companheiros e parceiros de luta, como o MST, o MPA, e também a representação das pastorais, né, sociais. Sim, Petro, a CPT cumpre um papel muito importante nas denúncias de violência no campo e nos ataques também aos povos indígenas e quilombolas. Quais são os desafios para manter esse trabalho tão vital, Petro? Então, os desafios nacionais, eles se arrastam há décadas, né? Que está exatamente na concentração fundiária e a falta de efetivação da política da reforma agrária. Na medida que a política da reforma agrária ela não é efetivada, obviamente que os conflitos no campo ele vai se acirrando cada vez mais. E a Pastoral da Terra vai sendo esse apoio junto às comunidades, junto aos povos, junto ao movimento de sem terra, que tenta buscar cada vez mais a efetivação dessa reforma agrária. Então, diante desses conflitos, a violência no campo, né, vem sendo um grande gargalo, denunciado a cada ano pela Comissão Pastoral da Terra, e numa linha crescente cada vez mais esses dados de violência no campo. Isso a gente trouxe aqui, Petro, inclusive aqui no programa, né, o último relatório da CPT que mostra várias denúncias e que elas seguem avançando, né? A violência no campo segue avançando, os últimos números são alarmantes, os números dos últimos 40 anos, inclusive, são mais de 2.000 pessoas assassinadas no campo, né? Você falou sobre a questão da regularização fundiária, da reforma agrária, de impedir que os grileiros continuem atuando livremente em várias regiões. E o que, que a gente pode fazer para além disso, o Petro, para tentar reverter esse processo de violência no campo? Então, exatamente, a CPT celebra aí seus 50 anos, e dentro dessa celebração, obviamente, que traz uma radiografia da crescente desses conflitos no campo, é que a gente, durante o 5º Congresso da CPT, que é em São Luís do Maranhão, no mês de julho, nós lançamos também o Atlas de Conflitos, trazendo essas 4 décadas de registro, porque a CPT completou 100 anos, mas também completou 40 anos do caderno de conflito, registrado pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, e nessa radiografia mostra essas décadas totalmente crescente de conflitos, como eu já falei, que o grande gargalo é a falta de efetivação da reforma agrária, mas também o avanço na demarcação e regularização dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, a exemplo das comunidades quilombola. Então, assim,
para a CPT, isso mostra um desafio muito grande de uma violência que ela é totalmente estruturada, né, pelo próprio governo, pela falta de compromisso na efetivação da reforma agrária, mas também na morosidade de resolver os casos de violência. Nós temos um alto índice de assassinatos que não são investigados, que os causadores da violência não são punidos. E isso traz um Brasil, principalmente na Amazônia, onde recentemente foi apresentado pelo Amazon, que mais de 50% dos casos, mais 50% não, mais de 90% dos casos de assassinato não são investigados e não é levado a júri. Então, essa falta desse compromisso do Estado também vem sendo um braço muito forte da violência no campo, essa falta de punidade, né? Sim, são 18 horas mais 38 minutos. Estamos conversando com a Maria Petrolina Neto, que é da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. E, Petro, é isso, né? A CPT foi criada em 1975, durante a ditadura militar. Pouca gente sabe, porque muito se fala sobre os perseguidos políticos nas cidades e no meio urbano. Mas muitos camponeses foram perseguidos e até assassinados, né, Petro? Exatamente. Uma das celebrações que a gente traz, aliás, durante o Congresso, é a celebração dos mártires, né? E são tantos as pessoas que deram a vida por defender essa causa dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos sem terra, e tantos que também estão no anonimato. Né? Então, dos objetivos da CPT é não deixar essa memória ser esquecida. Por isso, a gente traz a celebração dos mártires dentro desse contexto de trazer também os defensores e as defensoras da vida. Petro, para a gente acabar a nossa conversa aqui, já chegando no finalzinho, infelizmente, a Amazônia, o seu território, segue como um dos mais violentos para quem luta pela terra. Como é que é possível reforçar a segurança por aí e a de quem vive e defende essa terra? A gente deu aqui no programa, pouco tempo atrás, Petro, que o governo tinha fechado alguns acordos para monitoramento via drones, enfim, com tecnologia um pouco mais avançada para reforçar a região, para evitar os garimpos. A gente sabe como o garimpo tem avançado de maneira muito, muito forte na Amazônia, né? Como fazer, então, juntar esforços aí com o governo, com o IBAMA, com os órgãos todos, para garantir a proteção de quem por aí atua? Então, José, acho que a gente está vendo esse desafio, né, que a Amazônia realmente vem se apresentando como uma região do país onde mais acontece a violência no campo, justamente por ainda ser uma região com bastante terras públicas, né, com bastante área ainda não destinada, e essas terras estão em mão de grileiros, né? Então começa a ter a disputa pela, e causando aí os conflitos agrários e a violência no campo. Estados que nem o Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso estão sempre no topo, né, dessas violências. Até o que tem certa investir, principalmente com a Câmara de Combate à Violência no Campo, ainda é muito pouco, né? Inclusive por conta dessas leis que se apresentam aí, como o PL da devastação. Isso vai ser um prejuízo muito grande para a Amazônia se ela não for barrada. Então, acho que acreditamos mais na força
da organização dos povos, na organização da sociedade civil, do que mesmo numa boa vontade do governo. Até porque o governo vem sendo muito pressionado pelo agronegócio e essas leis vai passando aí a revelia, a exemplo também da lei da anistia, né, como nós costumamos dizer, que é a lei que permite com que os grileiros sejam possam regularizar suas terras, né? Inclusive por isso que a gente fala a lei da grilagem, que tenha essa possibilidade de regularizar a grilagem, independente das comunidades e dos poceiros que estão ali reivindicando essa área. Então, a gente conclama aí, né, além da CPT, obviamente, continuar dando visibilidade para isso, mas que também outros organismos também possam estar juntos nessa grande campanha, porque não dá para a gente esperar só pela boa vontade do poder público. Embora a gente tenha ações importantes, como do Ministério Público Federal, em Rondônia, agora senta uma lei para frisar uma terra toda invadida. Então, a gente tem alguns sinais de nossa, mas ainda é muito pouco diante daquilo que a gente espera na Amazônia. Sim, a gente estava inclusive noticiando aqui hoje no programa como isso acontece em São Paulo também. O governo do estado de São Paulo deve regularizar diversas áreas com cerca de 90% de desconto para pessoas que estão ocupando terras públicas, latifundiários em geral, dificultando a reforma agrária por aqui. Maria Petrolina Neto, muito obrigado por essa conversa e também os nossos parabéns aí para a homenagem da CPT hoje na Câmara dos Deputados. Obrigada, José e Larissa, né? Nós estamos seguindo aí na missão, né? Sempre buscando ser essa presença de resistência e profecia junto a tanta violência voltada para os pobres do campo. Agradecida também pelo convite. Esperamos também outros momentos também estar trazendo algumas outras informações. Muito obrigada. Obrigado, Maria Petrolina. Maria Petrolina Neto, que é coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT.